O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxa-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que vos faz correr? Qual é a vossa paixão? A vossa, a de cada um. Cada um tem a sua. Aquilo que é a nossa paixão, aquilo que nos pensamos, por qual corremos, por qual trabalhamos, que faz a nossa alegria, que dá sentido à nossa existência nesta terra, etc. Muitos dirão: são os meus filhos, outros dirão, sei lá, é a minha casa, outros dirão, não sei. Mas é muito importante que nós saibamos, que reflitamos no momento atual, o que é que constitui a paixão da minha vida. Porque quando nós não temos nenhuma, é pobre. A vida fica sem sal, fica sem sabor. Ter uma paixão é sempre bom. Contudo, é também preciso, e às vezes podemos, ou no decorrer da vida, ganhar novas paixões. Isto é, novos atrativos para a nossa vida. E aí, aquela que era a paixão até aí, que tínhamos, pode mudar. E pode, digamos assim, a gente dizer, aquilo que me fazia viver até agora, que me dava alguma alegria até agora, passou a ser segundo, ou secundário, em relação a esta nova paixão que entrou na minha vida. Jesus, ou melhor, começando pela primeira leitura, Salomão, Deus pergunta-lhe, diz lá, o que é que tu queres? Se Deus te pudesse dar aquilo que tu mais desejas, e pode, pede-o, que eu te darei. E Salomão deve ter pensado o que é que havia de pedir, e disse: a minha paixão, aquilo que eu agora mais precisava, que tu me desses acima de tudo, porque sou rei de um povo numeroso, é que tu me fizesses sábio, para eu poder escolher bem, para governar bem o meu povo com sabedoria e com discernimento, e poder escolher o bem. E Deus agradou-lhe imenso aquele pedido. E Deus disse: pois bem, porque tu, podendo pedir riquezas, prestígio para ti, glória para o teu nome, a morte dos teus inimigos, pediste a sabedoria para governares bem o povo, eu te vou fazer um rei sábio acima de todos os da terra. Mas dar-te-ei também aquilo que tu não pediste. Juntamente com isso, dar-te-ei também riquezas, etc. Sem conta. Jesus diz hoje que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou ficou tão contente. A paixão, a alegria, que dá força à sua vida, que foi vender tudo quanto possuía, as paixões que ele tinha até aí, para adquirir aquela, era maior.
era maior. Jesus, também em São Mateus, diz esta frase: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto virá por acréscimo. Jesus sabe que nós precisamos não só daquilo que realiza a nossa paixão, mas nós precisamos de comer e de beber, precisamos dessas coisas cotidianas que sempre precisamos todos. Mas isso, diz ele, virá por acréscimo. Aquilo mais importante é tu saberes qual é aquilo que verdadeiramente te faz viver. Como vimos falando aqui há uns domingos, temos vindo a ouvir as parábolas do reino. Jesus fala, é a sua pregação fundamental, o conteúdo da pregação de Jesus é o reino de Deus. No entanto, ele nunca explica bem, nunca diz assim, olha, o reino de Deus é isto. Ou melhor, dilo por parábolas, por histórias. E, afinal, o que é o reino de Deus para Jesus? E quando nós começamos a ler o Evangelho, vemos que há, digamos, uma relação estreita entre a expressão, ou a categoria, se quisermos, reino de Deus e a pessoa do Espírito Santo. São Mateus apresenta o reino de Deus a vir através da presença dinâmica do Espírito Santo. Jesus disse quando expulsou um demónio: se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, e dedo na Bíblia, dedo de Deus significa o Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou até vós. O Espírito Santo está em atuação e isso significa o reino de Deus presente no meio de vós. São Paulo na carta aos Romanos diz: olhem que o reino de Deus não é comida, bebida e outras coisas assim mais exteriores, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino consiste então em viverem desta inabitação de Deus em nós. O reino é a vinda de Deus às nossas vidas, à nossa alma, ao nosso coração. Este foi sempre o desejo de Deus. A história da salvação é a história de um Deus que se quis aproximar dos homens. A diferença entre as religiões naturais e muitas religiões, a palavra religião vem do latim religare. Religare quer dizer ligare. Os homens sempre pretenderam ligar-se a Deus e obter dele, das divindades ou da divindade, os seus favores. Ofereciam sacrifícios, oblações, e chegou só quanto maior fossem os sacrifícios oferecidos a Deus, pensava-se, mais nós conseguíamos obter os favores divinos. E então chegou-se até ao cúmulo dos sacrifícios humanos, para obterem, digamos assim, a benevolência divina. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nunca quis esses sacrifícios, porque ele não é digamos assim, não é um Deus construído pela inteligência humana, mas é um Deus que se vai revelando como único e que não quer sacrifícios, mas pelo contrário, entra em aliança com os homens. É Deus que vem ao encontro dos homens, não são os homens que fazem Deus ou que, a partir da sua inteligência, mas é Deus que se revela como diferente, como totalmente outro. E Deus começa a revelar-se a um povo e depois acampa no meio de nós, fazendo-se homem, Deus conosco. O Verbo veio habitar no meio do seu povo, encarnou, mas isso não é ainda o fim, porque Deus quer mais. Digamos assim, Jesus Cristo veio para nos dar o Espírito Santo. O fim de Deus, para nós, e a plenitude da sua obra, é a vinda do Espírito, para que Deus pudesse viver em nós e para que nós nos pudéssemos tornar nele filhos de Deus e podemos chamar-lhe a Deus Pai. O Espírito Santo, por isso, permite depois a cada um de nós viver uma relação com Deus como ele deseja, intensa. De facto, aquele que vive do Espírito, vive essa união profunda com Deus. De certa forma, Deus quer que todos façamos parte da sua família, habitados pelo seu Espírito, divinizados por ele. É esse todo o caminho cristão que nós devemos de fazer. Por isso, o reino é esta presença de Deus que tudo transforma na nossa vida. São Serafim de Sarov foi o monge russo que andou toda a vida,
digamos assim, a tentar descobrir o caminho para Deus. E depois foi um homem, digamos assim, muito admirado pela sua experiência espiritual, por aquilo que comunicou aos outros. Depois foi canonizado pela Igreja Ortodoxa. Diz ele, escreveu: a oração, o jejum, as vigílias e outras atividades cristãs, tão boas quanto possam parecer em si, não constituem a finalidade da vida cristã, ainda que ajudem a chegar a ela. O verdadeiro objetivo da vida cristã consiste na aquisição do Espírito Santo. Quanto à oração, ao jejum, às vigílias, à esmola e qualquer outra boa ação feita em nome de Cristo, são apenas meios para adquirir o Espírito Santo. Podemos dizer também que a prioridade de Deus, e olha só o que estou a dizer, para a nossa salvação era exatamente esta: dar-nos o Espírito Santo. Jesus veio ao mundo, fez-se homem, morreu na cruz e ressuscitou para nos comunicar o Espírito. A obra de Jesus consumou-se em nosso favor exatamente com o derramamento do Espírito Santo. E esta é a grande promessa que atravessa toda a Bíblia, que é chamada exatamente por Jesus a promessa do Pai. Irei receber o prometido do Pai, do qual me ouvistes falar. O texto 2 podia ler-se desta forma: o Espírito Santo é semelhante a um tesouro escondido num campo. Que a nossa vida possa ser vivida neste contentamento. Porque quando Deus vive em nós e nós o experimentamos na nossa vida, de facto é uma alegria grande. E vai transformando a nossa vida. Aquilo que nós chamamos a espiritualidade cristã, e a nossa diocese tem como objetivo para este triênio pastoral exatamente fazer crescer nos cristãos da diocese a espiritualidade. Mas diz a espiritualidade trinitária encarnada. Porque há muitas espiritualidades hoje. Eu há tempos fui ouvir, há pouco tempo, fui ao Google para procurar retiro de espiritualidade. Estava a precisar de fazer um retiro e queria saber onde é que havia aí a nível nacional assim, um retiro nos dias em que eu podia. Retiro de espiritualidade. Só me apareceram coisas de yoga, de zen, de mantras e não sei o quê. Estamos a perder terreno. Não aparece retiros espirituais cristãos. Portanto, há muitas espiritualidades que não têm a ver, e hoje muita gente, mesmo cristãos, deixaram-se um pouco levar por espiritualidades, digamos assim, longe do cristianismo, das religiões orientais, porque faz bem, a gente entra no nirvana e tal. Elas são habitualmente muito egocêntricas. Na espiritualidade não cristã, o que conta é o eu, o ego, o sentir-me bem comigo mesmo e tal. Conheci um jovem de 30 anos que trabalhava em Lisboa, mas depois fartou-se e hoje veio para uma aldeia da terra dele e passa a vida, as manhãs inteiras, a fazer meditação, aquela oriental, yoga e tal, para se sentir bem consigo. Eu já lhe disse, mas isto só vives só para ti, deixaste o mundo para viver só para ti. Isso não te pode trazer assim muita felicidade, porque eu acho que a vida só é vivida só para nós, voltando só assim, olhar só para o nosso umbigo, mesmo que isso nos faça sentir bem. A gente chega ao fim e diz, mas afinal o que é que a minha vida foi? A minha vida foi um voltar para mim mesmo, à procura de mim mesmo, me sentir bem comigo mesmo. Mas isso não tem a ver com o cristianismo. Jesus diria assim: quem não vive para servir, quem não vive para se dar, a vida perde-se. E o sentido da vida perde-se. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade encarnada, que encarna no mundo e, no fundo, tem a ver com o vivermos a vida de Cristo. Se quisermos, quando o Espírito Santo vem a nós, o que ele faz em nós é formar em nós Jesus Cristo. Converte-nos para que nos pareçamos cada vez mais com ele. É o que nos diz a segunda leitura de hoje, diz isto, de uma forma muito sintética. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Este é o desejo de Deus. Que nós, pela ação do Espírito, nos conformemos, vamos assumir a mesma forma, o mesmo caráter de Jesus. Jesus é o modelo que Deus pôs diante de nós. O modelo da nossa espiritualidade, o modelo da nossa vida cristã. Olhar para Ele é o caminho que o Pai nos dá. Vive como Ele, age como Ele,
Ser como Ele. Ele é o modelo que está sempre à frente. E é o Espírito Santo que vem ao nosso coração e que molda e que forja em nós a pessoa de Jesus. No batismo, o Espírito Santo faz de nós, por graça, aquilo que Jesus é por natureza. Jesus é Filho de Deus por natureza. Ele é o Filho, por excelência. É o Filho da mesma natureza que o Pai, como nós dizemos no credo. Da mesma consubstancial ao Pai. Nós não somos filhos consubstanciais ao Pai. Não somos da mesma natureza divina. Somos da natureza humana. Mas, por graça de adoção espiritual, pela ação do Espírito, nós fomos feitos, por graça, aquilo que Jesus é por natureza. Somos filhos, no Filho, pela ação do Espírito. E podemos chamar a Deus como Jesus, Pai nosso. E, portanto, somos verdadeiramente filhos de Deus, não é uma imagem. Não é, somos como que filhos de Deus, não. Somos filhos, irmãos de Jesus, como diz também o texto, de tal forma que Jesus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Nós somos os seus irmãos. É este o desígnio de Deus para nós. Que nós sejamos e nos sintamos filhos, amados por Ele. E é isso que o Espírito Santo nos vai dizer a cada momento em nós. Tu és filho. Tu és filho de Deus. Deus ama-te. Por isso, onde aparece a palavra reino, pusermos o nome bendito, Espírito Santo, veremos que se equivale em todas as parábolas de Jesus. O reino é a alegria plena de viver com Deus, de ter Deus em nós e de com Ele construir um mundo novo, com nova mentalidade. Porque se nós deixamos que o Espírito pegue em nós e nos conduza e nos transforma, então começa uma vida nova. Nós somos como que um vaso velho, usando a expressão de um cântico que anda por aí e que vem da Bíblia, como que o vaso velho que o Espírito Santo vai moldando à imagem de Jesus para nos transformar num vaso novo, um vaso que agrada a Deus. É o homem velho que se transforma no homem novo. Ou, utilizando a linguagem de Paulo, aquele que produz as obras da carne, isto é, as obras da natureza humana, que são as discórdias, as desavenças, a mentira e tudo o resto, é no fundo o homem a viver segundo as suas inclinações da natureza marcada pelo pecado, pela ação do Espírito. Quando ele experimenta o amor de Deus, começa a produzir as obras do Espírito. E as obras do Espírito são a caridade, a paz, a alegria, a bondade, a paciência, a benignidade, etc, etc. É, portanto, o homem novo. É o mundo novo que começa a ser criado à imagem de Jesus quando uma comunidade toda começa a viver do Espírito. Portanto, em que é que isto é tão importante para a nossa vida? É que percebemos melhor assim o caminho a fazer para entrar no reino de Deus. É colher o Espírito produzindo os seus frutos através e aí volto àquilo que dizia São Serafim de Sarov. O fim da vida cristã não é nem a oração, nem a missa ao domingo, nem nada daquilo que nós dizemos como os caminhos da piedade. Eles não são o fim, eles são meios. Nós vimos à missa porque isso é um meio importante. Nós rezamos porque isso é um meio importante. Nós fazemos tudo aqui, nós ouvimos a palavra de Deus porque isso é um meio importante, mas tudo isso é um meio para vivermos do Espírito e fazermos a vontade de Deus como Cristo tanto quer. E isto é tão importante que Jesus diz, aquele que experimenta isto, aquele que experimenta esta união com o Senhor e que cresce nela, isso torna-se o grande contentamento. Diante disso vale a pena secundarizar tudo o resto para viver isto. E com isto nos vêm todos os bens, todas as coisas. Aliás, Jesus, quando está a falar do Espírito Santo e do pedido do Espírito Santo, diz: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Parece que podia dizer assim, quanto mais, na lógica do pensamento de Jesus se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Mas Jesus resume logo,
Das coisas boas, a grande coisa, a importante, é o Espírito Santo. E depois com ele vêm todas as coisas. Portanto, Deus quer dar-nos o tesouro, quer dar-nos a pérola. E a pérola é a sua vida em nós, porque o Espírito Santo é Deus. É Deus a vir a nós. A pérola é Ele mesmo, a viver na nossa vida, a conduzir-nos. É imaginar a vida, não ser capaz de imaginar a vida sem Deus a viver no nosso coração. E é por isso que todos esses meios são importantes, para que Deus seja cada vez mais aquele onde estamos enraizados, aquele onde estamos mergulhados, aquele em quem vivemos, em quem nos movemos e em quem tudo fazemos. Que Ele seja o nosso tesouro, que Ele seja a nossa alegria, a nossa pérola. Amém.